Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan da disciplina de Português e o nosso assunto de hoje é poema. A Porta, de Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há coisa no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz de mim que a mim pouco me importa. Quando uma pessoa é burra igual uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo nesse mundo, só fico aberta no céu. Gostaram? Esse poema que eu recitei é um poema do Vinícius de Moraes que se chama A Porta. Vocês conseguiram observar alguns detalhes na estrutura do texto ou alguma coisa que diferencia o poema dos outros gêneros que a gente já viu? Para nós começarmos essa conversa, eu escolhi a página 5 do livro didático de vocês. Lá tem a sugestão de uma roda de conversa, que é o que a gente faz na sala de aula. Mas nós vamos fazer aqui pela videoaula, vocês vão conversar comigo. Lá fala assim: converse com o colega e com o professor sobre as questões a seguir. Letra A. Você sabe o que é um poema? O que é um poema para você? Eu ouvi você dizer que poema é algo que transmite emoção. Muito bem, você acertou. Um poema, ele serve para transmitir emoção, para colocar sentimentos. E também é um texto leve, que transmite uma leveza, tem ritmo. Alguns utilizam a rima. Lembrando que a estrutura dos poemas sempre vão ser escritos na vertical e em estrofes, né, em versos. Mas o que é verso e estrofe? Bom, verso é a linha do poema, que geralmente são linhas curtas. E estrofe é aquele espaço entre os textos. Aí temos ali na letra B, para que serve o poema? Bom, o poema, como a gente já falou, ele serve para passar emoção, para transmitir sensibilidade. Muitas pessoas escrevem poemas de amor, de tristeza, de alegria. Então, os poemas estão muito ligados com os sentimentos. Ali na letra C fala assim: sobre o que fala? Poemas podem falar sobre diversos assuntos, sobre amor, sobre paixão, sobre tristeza, sobre a porta, como aquele poema que eu recitei no início do vídeo, sobre objetos, né? Vejam que esse poema A Porta, que eu recitei no início do vídeo, é um poema que fala de um objeto, né? Da porta, mas coloca sentimento nesse objeto, a porta falando com as pessoas. Então, o poema ele pode ser de diversos assuntos e você pode usar muito a sua imaginação. Você pode criar falas, né, para personagens, como por exemplo a Porta, né, que é um personagem que a gente diz que é inusitado. Né? Quem que iria pensar em utilizar a porta como falante, né, falando? Você conhece algum livro de poema? Sim, gente, tem vários livros que são só de poemas. Você conhece algum? Na letra D diz assim: como são chamadas as pessoas que escrevem os poemas? Bom, as pessoas que escrevem os poemas são chamadas de poetas. Agora, prestem bem atenção no poema que eu vou ler para vocês. Acompanhem aí pelo vídeo. Depois, nós teremos algumas questões para responder sobre esse poema. Preste atenção na estrutura do texto e sinta a leveza que tem um poema. O nome do poema é Convite, de José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam.
como água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Agora que você ouviu esse poema, vamos às nossas questões. Tem lá na letra A. Escreva o que se pede sobre o poema recitado. Título do poema. Qual que era o título do poema mesmo? Eu ouvi convite? Isso mesmo. Título do poema é Convite. Autor do poema. Sempre quando a gente recita uma poesia, né? Quando a gente lê uma poesia, a primeira coisa que a gente lê é o título e o autor. Você lembra qual era o autor? José Paulo Paz. Título do livro. O título do livro é Poemas para Brincar. Lembra que no comecinho eu perguntei se você conhecia algum livro de poesia? Bom, se você não conhecia, agora você conhece. Esse livro que eu falei para vocês só tem poemas. E você, conhece algum poema? Se você conhece, recite esse poema aí na sua casa. Mas não esqueça de colocar bastante emoção. O poema é um gênero literário apresentado na vertical, escrito um verso embaixo do outro, separado por estrofes, que são um espaço em branco. Bom, outra característica dos poemas é a rima. Você percebeu isso no poema A Porta? A rima é o finalzinho das palavras que é igual. Mas a rima não é uma característica obrigatória nos poemas. A gente também tem poemas que não possuem rimas. Características obrigatórias no poema são versos e estrofes. Agora é a sua vez. Na descrição do vídeo vai ter um link com mais atividades para vocês fazerem. Bom, vai ter uma atividade que vocês vão ter que criar o seu próprio poema. Isso mesmo, eu quero ver, hein? Vai ter uma imagem para inspirar vocês a fazer um poema. Vocês podem escolher a emoção que vocês vão utilizar quando vocês olharem essa imagem. Vocês vão olhar a imagem, sentir a emoção. Pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser amor. E, a partir daí, vão criar o seu próprio poema. Vocês podem escolher se vão colocar rimas, se não vão colocar rimas. O que vocês não podem esquecer é que para ser um poema tem que ter versos e estrofes. E terá uma outra atividade que é do livro didático de vocês, para vocês realizarem. Voltem depois no vídeo das correções. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!